Olá, historiador, olá você aí de casa. Bem-vindo ao 19 Pop. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha, e a apresentação de hoje é feita por Fernanda, Paula e Otávio. Oi gente, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Recordações do escrivão Isaías Caminha. Só que primeiramente, antes de falar sobre o livro, a gente precisa contar um pouquinho da história do autor. O autor desse livro, ele se chama Lima Barreto. Lima Barreto foi um escritor brasileiro pré-modernista que nasceu em 13 de maio de 1881 e faleceu dia 1 de novembro de 1922. Ele foi descendente de escravos e ele sentiu na pele essa questão da exclusão social, justamente por conta de sua origem, principalmente nos meios acadêmicos. Recordações do escrivão Isaías Caminha foi seu primeiro livro publicado, foi em 1909. Só que o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, em 1915, foi o preferido pela crítica literária. As obras de Lima Barreto, elas são realistas e elas trazem uma visão crítica de sociedade brasileira. O escritor, ele trabalha com ironia, mas ele não trabalha só com essa questão nacionalista, ele trabalha também com as diferenças sociais e também com o preconceito, com as questões raciais. Em relação ao livro, o livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, ele é dividido em 15 capítulos. No primeiro capítulo, o personagem principal, Isaías Caminha, ele começa relatando que mesmo com a desigualdade que tinha na família dele, ele se considerava muito inteligente, considerava o pai dele também muito inteligente. Ele se dedicava bastante ao estudo. Então, enquanto Isaías frequentou o curso do liceu, ele teve uma boa reputação. E sua professora sempre o influenciava para ele ir para o Rio de Janeiro. E quando ele percebeu que um colega dele, chamado Felício, que ele considerava na época burro, conseguiu ir para o Rio de Janeiro, conseguiu vitórias lá, ele se perguntou, se ele pode, por que eu não? Então, ele comunicou para sua família seu desejo e seu tio aprovou. Quando seu tio aprovou a sua ida para o Rio de Janeiro, seu tio levou para um coronel, para que o coronel pudesse fazer uma carta para o doutor Castro e que, dessa forma, através dessa carta, pudesse recomendar, pudesse arrumar um emprego para ele no Rio de Janeiro. E aí, em seus pensamentos, suas reflexões, Isaías começou a pensar quanto que esse título de doutor era importante, porque o título de doutor ele trazia muitos direitos especiais, muitos privilégios, mas ao mesmo tempo ele pensava assim, que caso ele se tornasse doutor, ele resgataria essa questão do pecado original, do nascimento humilde que ele teve, principalmente por conta da sua cor. Já no segundo capítulo, o personagem principal, ele começa relatando como que foi o percurso da viagem. E ele fala que o percurso da viagem foi desconfortável. No entanto, quando ele chegou no Rio de Janeiro e viu o mar, viu a orla da praia, as montanhas da cidade, ele ficou abismado com aquilo tudo. Ele ficou envolvido com aquela bruma da noite. Mas quando ele chegou na cidade, no centro da cidade, o personagem ele teve uma impressão diferente, ele teve uma grande decepção, porque ele achou a praça feia, fechada com os edifícios, ele sentiu-se enganado com aquilo que tanto falavam do Rio de Janeiro. E após isso, Isaías ele se dirigiu ao hotel no qual ele ficaria hospedado. E ele conheceu um homem que se dizia padeiro. Esse homem ele se chamava Senhor Lage da Silva. E eles conversaram sobre os motivos de terem viajado para o Rio de Janeiro. E depois de fumar alguns charutos, o Senhor Lage chamou ele para ir no teatro. Já o capítulo 3, ele começa exatamente falando sobre como que foi essa ida ao teatro. E começa com Isaías relatando como que ele foi tratado com desdém, foi tratado com superioridade por Raul Guzmão, que era um jovem jornalista daquela época e que tinha amizade com Lage da Silva. E aí, no outro dia, quando Isaías chegou na Câmara, ele percebeu que não era tão fácil assim falar com um deputado, como ele achava que era, porque era proibido. Somente poderia falar com um deputado quem tivesse o ingresso. Então, quando ele estava saindo lá da Câmara, ele encontrou o Senhor Lage novamente. E aí eles foram para um café. E nesse café, o Senhor Lage apresentou ao Isaías um doutor chamado Ivan. Esse doutor, ele era um jornalista brasileiro, a quem que o Isaías foi apresentado, né? Só que Isaías não acreditava muito nesse discurso do doutor Ivan. Ele achava esse discurso extravagante demais no seu título escolar.
E aí, subindo a rua, depois de tomar esse café, né, indo embora, quando ele estava subindo a rua, ele começou a ouvir um barulho de uma fanfarra militar e uma multidão que passava. Era a primeira vez que Isaías via as forças armadas no país. Só que, mesmo vindo as forças armadas, isso o deixou indiferente. Já no capítulo 4, Isaías ele vai retratar que, se caso o leitor um dia quiser encontrar um representante da nação brasileira, que ele não procure nunca em sua residência, porque o criado vai lhe dizer secamente que ele não está. Isso se deve por conta da experiência que ele teve, de ter ido no hotel do deputado Castro e procurá-lo e não achá-lo, ficar sem sucesso. E além disso, Isaías ele comenta também que foi de imensa angústia os primeiros dias que ele viveu no Rio de Janeiro, que no início ele era um rapaz muito risonho, contente de viver, ele chegava no hotel, falava com o porteiro, mas no final voltava amargurado, porque ele não conseguia o contato. E de tarde repetia a visita e mais uma vez voltava desalento para casa e ficava lá olhando pela janela desanimado. E depois de um tempo ele conseguiu descobrir a residência oficial do deputado Castro e foi lá e entregou uma carta. E quando ele entregou essa carta, o deputado leu a carta e ele leu a carta com um tom de aborrecimento, porque ele leu e disse assim para Isaías, que o país estava em crise, estava em apuros financeiros, estavam extinguindo as repartições, cortando as despesas, e era difícil arranjar qualquer coisa. E depois disso, Isaías ficou indignado. Ele saiu da casa, foi pegar um bonde. Quando ele pegou esse bonde, ele comprou um jornal. E num dado momento, na segunda página desse jornal, ele pegou e se deparou com a notícia que o doutor Cássio Pedreira, ele estava indo estudar sobre o café. E aí subiu nele, então, uma indignação, um ódio muito grande, que estava brotando em cima dele. Porque momentos atrás, conversando com o deputado disse que não havia empregos, e no próximo momento ele já estava indo estudar sobre o café. No capítulo 5, já começa demonstrando que o personagem principal ele foi intimado a ir para a delegacia. E na delegacia veio um soldado que fez um comentário o chamando de mulatinho. Na hora que Isaías ouviu esse comentário, na hora que ele ouviu ser tratado assim, as lágrimas vieram aos olhos imediatamente. E o que mais lhe feriu foi que esse comentário partiu de um representante do governo, que tinha consciência jurídica dos direitos dele e que ele merecia ser tratado com respeito. Durante sua estada na delegacia, lhe fizeram diversos questionamentos, duvidando de como uma pessoa negra como ele poderia ser estudante, o considerando malandro por não saber responder as questões que o delegado perguntava. E o delegado começou a insultar Isaías. E Isaías o respondeu também com um insulto, o chamou de imbecil. E por conta disso, esse momento foi um momento explosivo, porque o delegado mandou para a prisão. Então ele foi escoltado para a prisão. Oi pessoal, meu nome é Paula. Eu vou dar continuidade ao nosso bate-papo sobre o livro. Eu vou me ater aos capítulos que vão do capítulo 6 ao capítulo 10. Então é bem o meio do livro. Então tem um volume bem interessante de informações que vou falar aqui para vocês. Bom, ele inicia o capítulo 6 muito reflexivo, falando sobre os sentimentos que ele estava tendo ao escrever esse livro de recordações. Porque ele tinha um objetivo, né? Não era simplesmente anotar suas recordações. Com esse livro ele pretendia que o leitor, ao ler suas recordações, tivesse um outro olhar sobre algum jovem, alguém que encontrasse no futuro que fosse semelhante a ele, né? Não tivesse o mesmo olhar e mesmas atitudes que julgam, né, e que condenam como as que ele vivenciou. Então, de certa forma, ele queria conscientizar esse leitor, né, a ter uma atitude diferente, ter uma atitude mais acolhedora, né, de certa forma. E aí ele também vai falar do sentimento que ele teve, né, nesse episódio que ele foi preso, né, ele ficou preso por mais ou menos umas 3 horas, depois teve uma conversa mais calma com o delegado e foi liberado. Então ele vai falar que ele se sentiu muito humilhado, se sentiu muito triste, sentiu muita raiva, né, que desde quando ele chegou no Rio de Janeiro, né, que ele sentiu olhares, foi atendido, né, foi recebido de uma maneira muito hostil
muito ruim. E que lá no interior, não. Lá ele não tinha isso, né? Ele fala que ele veio um rapaz muito inocente, que ele não imaginava que ele iria vivenciar essas coisas. Então ele pensa em retornar para casa, né? Ele já pensa em desistir disso e voltar para lá, que ele teria mais paz. Porém, ele muda de ideia e diz, não, vou enfrentar minhas dificuldades e vai dar certo, vou conseguir. Então ele sai à procura de emprego e não consegue, é muito difícil, né? Ele vai nos lugares para procurar emprego, a pessoa olha para ele assim, não, você não é quem eu procuro, né? E volta, ele tem muito esse sentimento de raiva e de medo, né, do que está por vir. E ele passa situações de muito aperto, ele tem que vender os livros dele para poder pagar um lugar mais humilde para ele morar. Ele fala que muitas vezes ele ou só almoçava, ou só tomava café, ou só jantava, ou às vezes nenhum dos três, né? Até que um episódio ele tá muito triste, né? Principalmente porque ele recebe uma carta de casa falando que a mãe dele tá desenganada, né? E ele tá assim, há uns 2 dias sem comer, até que ele encontra um amigo dele, né? Um velho amigo assim, desde quando ele chegou no Rio, né? E aí ele conversa, ele faz um desabafo aí. Esse amigo dele trabalhava na edição do jornal o Globo e falou assim, não, aparece lá no jornal à noite. Aquilo dá uma esperança para ele, né? Ele vai no jornal à noite, né? Enquanto ele espera esse amigo dele chegar, ele vê aquela atmosfera em pleno funcionamento, né? Ele acha aquilo incrível e ele consegue um emprego, né? Um emprego mais humilde na redação do jornal, né? Ele meio que ajudava eles, né? Alguém precisava de uma tinta, ele levava, precisava mandar um recado, ele dava um recado. Era um trabalho mais inferior, porém aquilo já deu para ele assim um status, sabe, para ele mesmo, ele se sentiu melhor. Né? No lugar que ele morava agora, o pessoal chamava ele de um jornalista, né? Ele se sentiu, o ego dele deu uma inflada, né? Ele ficou mais feliz com a sua posição. Ele até comenta que ele estava tão nessa, né, que ele nem abriu um livro mais para estudar. Ele só lia o jornal, dizia que o jornal era a religião dele. E aí ele estava muito feliz, ele conseguia dinheiro para casa, para comida, e ainda sobrava um dinheirinho para ele. E nisso, né, no capítulo 8, 9 e 10, ele vai basicamente falar como era que funcionava, né, a vivência no jornal, o funcionamento desse quarto poder. Né? Então ele fala como eram as notícias eram construídas, como elas eram pensadas para alcançar um número maior de pessoas, né? E ele fala, né, que o jornal o Globo ele tinha surgido recentemente, mas que ele já tinha assim alcançado muito respeito por parte da população, né? Então ele vai narrar que, né, existiam também uns 4 ou 5 jornais na cidade nessa época, e porém todos eram muito semelhantes. Ele fala assim, se você lia um jornal, de certa forma você estava lendo os outros 4, porque eles tratavam das mesmas notícias, sabe? Ele vai falar que havia um jornal que era diferente, que fazia críticas a esses outros jornais, que inclusive os diretores, né, tinham muita raiva desse rapaz que escrevia esses jornais. Porque ele criticava, ele falava que anteriormente o jornal tinha uma função, né, de informar, de movimentar as massas, uma função social mais importante, mas que agora o jornal ele era simplesmente uma máquina de fazer dinheiro. Então, era um braço do capitalismo atuando. Então, que aqueles editores, aqueles jornalistas não se importavam em, de fato, conscientizar e informar a população. O que eles queriam era ganhar dinheiro, né? E aí, com esse trabalho dele no jornal, ele tem essa mudança de vida, essa mudança de postura, né? E ele aprende como que funciona, né, de fato, esse quarto poder. Oi, gente, meu nome é Otávio e eu vou dar continuidade aqui nos últimos capítulos do livro, né? Então, a partir desse ponto do livro, a gente já tem o racismo, né, que o personagem sofria, a crítica à imprensa, a crítica também aos deputados daquele período, a elite. E mais pro final do livro, o Isaías Caminha acaba se dando conta de tudo aquilo, né? Que ele tá numa cidade grande, rodeado por pessoas corruptas, por pessoas que só pensam em si mesmas. E isso acaba gerando uma certa angústia no personagem. E tem um trecho no livro que relata isso muito bem, né? Que deixa bem explícito, que é sentia-me sempre desgostoso
orgulhoso por não ter tirado de mim nada de grande, de forte e de ter consentido em ser um vulgar assecla e apaniguado de um outro qualquer. Tinha outros desgostos, mas esse era o principal, porque eu tinha sido um pouco devido aos outros e um pouco devido a mim. Então isso acaba angustiando, né, o nosso personagem, porque agora ele estava ali trabalhando naquela imprensa e ele acaba não conseguindo o grande gosto dele, que era cursar medicina na capital, né, do Rio de Janeiro. Ele mostra uma outra visão dos intelectuais do período. Eles vão ser sempre retratados como pessoas mesquinhas, movidas por ambições pessoais. E isso Lima Barreto coloca muito bem em todo o desenvolvimento da narrativa. Ele vai representar também essa escrita, a sociedade preconceituosa, a prensa, a elite do período. Então, se vocês querem entender melhor sobre essa obra, eu aconselho que vocês leiam, porque nós resolvemos trazer esse resumo, mas ele não consegue ter toda a proporção da totalidade do livro, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, clica no like e deixa seu comentário. Compartilhe com os amigos também. Até o próximo vídeo.